Boa tarde, salve Maria, amados irmãos, Valéria Godoy, da Missão Chamas Abrasadoras. Então sejam todos muito bem-vindos, você que está chegando, você que vai chegar, que vai acompanhar esta live depois ou agora ao vivo. Que Deus abençoe muito cada um de nós e que nós possamos estarmos na presença de Deus. Então, hoje estamos fazendo o nosso 8º dia da campanha missionária, 7º dia da novena. Que todos sejam muito bem-vindos. Vamos dar início às nossas orações. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este encontro. Gratidão a cada um de vocês por aceitarem o convite para juntos rezar e refletir o tema do mês missionário: Jesus Cristo é missão. Com seu lema, não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Para que este momento seja vivido na sua profundidade, invoquemos a Trindade Santa cantando, dizendo: em nome do Pai, que nos criou, do Filho que nos salvou e do Espírito Santo que nos une por amor. Em nome do Pai que nos criou, do Filho que nos salvou e do Espírito Santo que nos une por amor. No ano passado, o mês missionário foi celebrado com impacto pela chegada da pandemia do Covid-19 em nossas vidas, com a dor e o sofrimento de tantos que foram acometidos por ela e outros que não resistiram e fizeram a Páscoa definitiva à casa do Pai. A pandemia prossegue e cada vez mais tem evidenciado e ampliado o sofrimento, a solidão e a pobreza e as injustiças que tantos já padeciam. É necessário nesses tempos sombrios o testemunho de missionários e missionárias da compaixão e da esperança. Que nós possamos fazer um minuto de silêncio interior por todos que fazem em memória das vítimas do Covid-19, pelas pessoas próximas vitimadas que comoveram as nossas comunidades. Amém. Que nós possamos clamar agora o Espírito Santo, clamando o poder de Deus sobre as nossas vidas. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer. Que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O mês missionário pede nossa concentração para a experiência da força do amor de Deus, sentindo sua presença em nossa vida pessoal e comunitária, e assim seguimos a anunciar e partilhar o que vimos e ouvimos. A relação de Jesus com os seus discípulos, a sua humanidade, que nos é revelada no mistério da encarnação. No seu evangelho e na sua Páscoa, mostram-nos até que ponto Deus ama a nossa humanidade e assume as nossas alegrias e sofrimentos, anseios e angústias.
somos convidados a reavivar em nós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus, respondendo com fidelidade à urgente necessidade de sermos missionários da compaixão e da esperança, capazes de lembrar profeticamente que ninguém é salvo por si mesmo. Unidos e unidas, a todos os grupos da Novena Missionária do Brasil, rezamos a oração do mês missionário. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão de amor, compaixão e missão, nós te suplicamos, derrama a luz da tua esperança sobre a humanidade que padece a solidão, a pobreza, a injustiça agravadas pela pandemia. Concede-nos a coragem para testemunhar com ousadia profética e, crendo que ninguém se salva sozinho, tudo o que vimos e ouvimos da parte do Pai. Maria, Mãe Missionária, e São José, protetor da família, inspire-nos a sermos missionários da compaixão e da esperança. Amém. Assim seja. 7º dia da novena missionária. O que vimos e ouvimos no mundo do trabalho. A pandemia no Brasil, além de causar inúmeras mortes, aumentou os graves problemas relacionados ao mundo do trabalho, especialmente para a classe trabalhadora. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no início de 2021, o desemprego atingiu 14,3 milhões. Os trabalhadores subocupados chegaram a 34,2 milhões e os trabalhadores por conta própria totalizaram 23,5 milhões. Entre os 105 milhões da população economicamente ativa, 31,1 milhões estavam na informalidade e 9,9 milhões de trabalhadores do setor privado estavam sem carteira assinada, sem contar os do trabalho doméstico. Somam-se esses problemas, a disparidade de renda em desfavor da mulher trabalhadora, a discriminação social, comprovada pelos 72,9% de desocupados que se declaram pretos ou pardos, as condições inseguras de trabalho geradas pela crescente terceirização, que tem causado incremento de acidentes de trabalho e aumento de doenças profissionais, e o agravamento da insegurança alimentar, que em 2020 já atingia 117 milhões de pessoas, com 19 milhões delas em situação de fome. Em 2021, esses números aumentaram. Nos últimos 5 anos, este aumento foi de 43,7%, afetando inclusive o meio rural. Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, o grande número de empresas que fecharam durante a pandemia foi compensado pelos muitos pequenos negócios que surgiram, com destaque para os microempreendedores individuais. Muitos desses negócios e seus empregos foram submetidos à lógica da precarização gerada pelas reformas trabalhistas, condicionando-os à baixa renda sem garantir direitos fundamentais. Essas reformas debilitaram também as organizações sindicais da classe trabalhadora, tornando os problemas do mundo do trabalho muito mais desafiadores. Convido você a pegar comigo agora Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 33 a 35. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 33 a 35. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 33 a 35. Não cobiceis prata, ouro ou vestes de ninguém. Vós bem sabeis que essas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Em tudo vos mostrei que, trabalhando desse modo, se deve ajudar os fracos, recordando as palavras do Senhor Jesus, que disse:
Há mais felicidade em dar do que em receber. Palavra do Senhor, graças a Deus. Paulo disse: O texto faz parte do discurso da despedida do apóstolo Paulo. Ele convoca as lideranças das comunidades de Éfeso e faz as últimas recomendações. Comunica-lhes o essencial. Pede que continuem firmes no anúncio e na vivência do Evangelho. Essa vivência exige capacidade de amar, de ser solidário com os empobrecidos e enfraquecidos. Paulo se apresenta como exemplo a ser seguido. Ele mostra aos dirigentes um padrão de comportamento, desejando que eles o seguissem. Servir a Deus e trabalhar. O fruto do trabalho deve garantir o sustento deles, mas também deve servir para socorrer com generosidade as pessoas necessitadas. O ouro, a prata e as vestimentas de luxo, no mundo bíblico, significam riqueza acumulada. Paulo é contra a acumulação e pede que os dirigentes se libertem desse perigo. Apresenta suas mãos calejadas, que são a prova de sua dedicação aos pobres. O fruto do trabalho precisa ser partilhado, nada de acumulação ou de viver à custa da comunidade. Paulo acreditava e sentia na prática da sua vida que dar, partilhar, distribuir é melhor que receber. O amor pensa nos outros mais do que em si mesmo. O amor tem mais prazer em dar do que em receber. Ele é altruísta. O amor não tem preconceitos nem fronteiras. Preces. Humildemente ao Senhor dirigimos nossa prece, suplicando por intercessão de São José, em favor de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Oremos. Atendei, Senhor, nossa prece confiante. Vós que escolheste São José, homem justo, para cuidar de vosso filho na infância e juventude, fazei que sirvamos em nossos irmãos e irmãs o corpo místico de Cristo. Oremos. Atendei, Senhor, nossa prece confiante. Vós que destes aos seres humanos a sabedoria para realizar grandes obras, ensinai-nos a trabalhar corajosamente, buscando sempre o bem de todos. Oremos. Atendei, Senhor, nossa prece confiante. Pai de todos, lembrai-vos de todos os que passam fome, dos desempregados, sem teto, sem terra e dos que padecem por causa da pandemia. Oremos. Atendei, Senhor, nossa prece confiante. Eu trabalho e meu Pai trabalha, sempre, disse Jesus. Suplicamos a vós, Pai Santo, para que todos tenham um trabalho digno e gozem da justa remuneração e descanso. Pedimos também, Senhor, pelos empregadores e empresários que evitaram demissões, protegem os trabalhadores como filhos e filhas, a fim de que haja trabalho para todos e sustento de suas famílias. Unidos, rezemos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Que nosso Deus Trindade, fonte transbordante de amor, abençoe os que estão desprovidos do necessário para viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Assim seja. Amados irmãos, nós vemos nesse 8º dia da novena missionária toda a problemática do trabalho em meio ao contexto pandêmico. Agora, é importante que cada um de nós, especialmente nós missionários, possamos ver a resposta que a igreja nos dá
com relação a todo esse contexto pandêmico, a toda essa problemática do trabalho que por conta da pandemia se agravou tanto na nossa nação. Então vamos agora refletir um pouco sobre aquilo que a igreja nos diz. Parágrafo 378 do Catecismo da Igreja Católica. Significado do trabalho. O trabalho não é uma penalidade, é a colaboração do homem e da mulher com Deus no aperfeiçoamento da criação visível. Então, quando o homem e uma mulher trabalham, eles estão colaborando com Deus, aperfeiçoando a criação visível. Então, nós que somos missionários, cada um de nós, mesmo que não sejamos, nós precisamos ver o trabalho desta forma. Não como um peso, mas como uma oportunidade de colaborar com Deus, aperfeiçoando a sua criação, ou seja, trabalhando para o bem. Então, o missionário católico, o trabalhador católico, ele colabora com Deus na criação visível também através do trabalho. Olha que maravilha! Então, até mesmo os missionários, algumas pessoas olham para o missionário e não conseguem ver isso como um trabalho. Amado, eu quero testemunhar para você como missionária do Senhor há 25 anos. O trabalho missionário é um trabalho sim, porque nós, como no emprego secular, nós deixamos a nossa própria vida para realizarmos algo em prol do outro. Então, nós estamos a serviço de Deus em prol da evangelização, em prol das pessoas mais necessitadas. Então, o trabalho missionário é um trabalho digno. Por isso, você que é missionário, que você se sinta digno da parte de Deus. Deus nos dignifica por meio do trabalho missionário. Porque o trabalho missionário é algo que você faz não para si, mas para o outro. Então, o trabalho missionário também é um trabalho digno. E nós, enquanto católicos, precisamos atentar para isso, porque muitas vezes tratamos os missionários, aqueles que servem a Deus, como pessoas desocupadas. E nós não somos. Nós trabalhamos 24 horas para a salvação das almas. Trabalhamos para Deus, fazendo inúmeras coisas, como, por exemplo, a missão Chamas Abrasadoras. A missão Chamas Abrasadoras, nós trabalhamos dentro desta obra em prol da evangelização dentro do carisma da formação da consciência, através da pregação, da formação e da cura profunda. Então, nós doamos a nossa vida em oração pelas pessoas, nós doamos a nossa vida promovendo e fazendo formações para que a consciência das pessoas sejam formadas na verdade. Nós trabalhamos com o artesanato dos nossos terços, das nossas apostilas de formação, dos nossos livros missionários. Nós que fazemos tudo de forma artesanal. Então, é um trabalho, é algo que nós estamos fazendo para o outro a serviço de Deus. Então, nós precisamos também ter os missionários, aqueles que servem a Deus, cada um dentro das suas particularidades, que essas pessoas também trabalham de forma digna, também colaboram com Deus no aperfeiçoamento da criação visível. Parágrafo 901 do Catecismo da Igreja Católica. Leigos, hóstias espirituais e trabalho. Os leigos recebem, em virtude de sua consagração a Cristo, ou seja, o batismo e da unção do Espírito Santo na confirmação, a vocação admirável e os meios que permitem ao Espírito Santo produzir neles frutos sempre mais abundantes. Então, é por meio do batismo e da confirmação que nós recebemos da parte do Espírito Santo a unção de Deus. Nós, pelo batismo, somos consagrados ao Senhor, ungidos por Deus na confirmação e recebemos a vocação admirável que permite ao Espírito Santo que ele possa produzir em nós os frutos.
os frutos sempre mais abundantes. Os leigos se tornam hóstias espirituais, tornando as suas obras praticadas no Espírito agradáveis a Deus por Jesus Cristo, piedosamente oferecidas ao Pai com a oblação do Senhor na Eucaristia. Então, os leigos, eles se tornam hóstias espirituais, onde todas as suas obras, se praticadas no Espírito e não na carne, se tornam agradáveis a Jesus e oferecidas ao Pai em oblação na Eucaristia. Então, os leigos consagrados a Deus pelo batismo e ungidos pelo Espírito na confirmação, permitindo ao Espírito Santo que produza nele frutos sempre mais abundantes e permitindo que eles se tornem hóstias espirituais, praticando as suas obras no Espírito e não na carne, eles se tornam agradáveis a Jesus Cristo e oferecidos ao Pai em oblação no sacramento da Eucaristia. Então, na Eucaristia, as nossas preces, as iniciativas apostólicas, a nossa vida conjugal, familiar, o nosso trabalho cotidiano, o nosso descanso do corpo e da alma é oferecido ao Pai em oblação por meio de Jesus. Onde tudo isso se torna hóstias espirituais com as suas obras ungidas pelo Espírito na confirmação, consagrados a Deus pelo batismo, praticadas no Espírito e não na carne, se tornam agradáveis a Deus. Então, meu querido, o nosso trabalho missionário não é em vão. Todo o esforço que você tem na evangelização, todo o esforço que você católico dedica para Deus no seu trabalho missionário, ele não é em vão. A sua família, nós leigos, vivendo a nossa vocação, cada um na sua vocação particular. Assim como o Catecismo da Igreja Católica diz no parágrafo 901, as nossas preces, as nossas iniciativas apostólicas, a nossa vida conjugal, familiar, o nosso trabalho cotidiano, o nosso descanso, até mesmo o nosso descanso do corpo e da alma, são oferecidos ao Pai na Eucaristia por meio de Jesus, como hóstias vivas, como hóstias espirituais, como hóstias agradáveis a Deus, praticadas no Espírito, para a glória do nome de Jesus. Então, que você possa se sentir que dentro do seu trabalho, vivendo a sua vocação, você possa se sentir digno da parte de Deus. Deus nos fez dignos. Por isso, assim, na santidade da nossa vida, consagram a Deus o próprio mundo, prestando a Ele em toda parte um culto de adoração. Então, nós leigos, vivendo a nossa vocação de consagrados a Deus pelo batismo, de ungidos pelo Espírito Santo, pela confirmação, nós praticando a nossa vocação admirável, dando abertura ao Espírito Santo para que produza em nós frutos, e frutos em abundância, nós vivendo a nossa vocação de hóstias espirituais, com obras praticadas no Espírito e não na carne, agradáveis a Deus, que nós possamos acreditar na graça de que tudo isso em nós é oferecido ao Pai em oblação por meio de Jesus na Santíssima Eucaristia. E nós vivemos no mundo, consagrando o mundo a Deus, vivendo em toda parte um culto de adoração. Então, meu querido, eu quero dizer para você que nós somos privilegiados por sermos consagrados a Deus pelo batismo, privilegiados por sermos ungidos por Deus na confirmação. Isso é uma dádiva de Deus, é uma graça de Deus. Por isso que nós possamos, assim como o Catecismo da Igreja Católica diz, prestar em toda parte um culto de adoração a Deus, por tamanha graça dispensada, por tamanho favor imerecido derramado sobre nós.
que nós possamos sempre sermos uma alma grata a Deus, sermos uma alma realmente que possamos viver o nosso trabalho missionário, a nossa vocação, quer na igreja, quer na família, quer no matrimônio, que nós possamos sempre viver, quer no sacramento da ordem, seja onde você viva a tua vocação, a vocação dada por Deus, que nós possamos ter essa vocação como um trabalho digno da parte de Deus, como um trabalho que realmente edifica, assim como o próprio Catecismo da Igreja Católica diz, um trabalho que é uma colaboração do homem e da mulher com Deus no aperfeiçoamento da criação visível. Então, o nosso trabalho, ele aperfeiçoa a criação e ele colabora com Deus. Então, meus queridos, isso é uma dádiva muito grande que nós missionários precisamos sempre ter no nosso coração. Por isso a igreja responde a esse 7º dia da novena missionária, a todas essas situações do contexto pandêmico, ela responde dizendo que o trabalho que a igreja exerce dentro da humanidade é um trabalho digno, o trabalho de evangelização, o trabalho onde homens e mulheres vivem a sua vocação, dando abertura ao Espírito Santo para que o Espírito Santo cada vez mais produza frutos e frutos em abundância. O trabalho da igreja é um trabalho que torna o seu trabalho hóstias espirituais praticadas no Espírito e não na carne, agradáveis a Deus, oferecidas ao Pai por meio de Jesus como sacrifício vivo e agradável a Deus. O trabalho missionário, o trabalho da igreja, o trabalho de evangelização, ele nos faz cooperadores, colaboradores de Deus, santificando a criação visível. Então, meu querido, a igreja ela responde de uma forma muito digna, onde homens e mulheres são levantados por Deus para, por meio do trabalho, um trabalho edificante e reconhecido da parte de Deus, um trabalho que pode ajudar a salvar a humanidade. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1609, as penas do pecado e o trabalho. Em sua misericórdia, Deus não abandona o homem pecador. As penas que acompanham o pecado são também remédios que atenuam os prejuízos do pecado, as dores da gravidez, as dores da mulher ao dar à luz, o trabalho com o suor do rosto, o casamento que ajuda a vencer a centralização de si mesmo, a vencer o egoísmo, a vencer a busca do prazer, a abrir-se ao outro, a ajuda mútua, ao dom de si. Então, meu querido, a igreja nos fala no parágrafo 1609 que o pecado, ele tem as suas penas. Mas essas penas do pecado, que muitas vezes o homem considera como pena, elas se tornam remédios para nós. Como, por exemplo, muitas pessoas não têm o matrimônio como uma vocação, mas têm o matrimônio como um peso, como um fardo, onde elas dizem, né? Ai, não casa não, ai, se conselho fosse bom eu daria, não casa. Então, muitas pessoas têm uma visão do matrimônio de uma forma extremamente carnal, né? Então, a igreja diz que muitas vezes as penas do pecado, as consequências do pecado se tornam para nós remédio. Ou seja, o matrimônio para os cristãos, amado, ele é um remédio para a alma. Por quê? Porque ele ajuda a vencer a centralização de nós mesmos, a vencer o egoísmo, a busca do prazer. Ele nos ajuda a vencer, a nos abrir ao outro em ajuda mútua, ao dom de nós para o outro. O trabalho com o suor do rosto, ele nos torna hóstias espirituais agradáveis a Deus, quando nós praticamos o nosso trabalho no espírito e não na carne. As dores da gravidez, as dores de dar à luz, a mulher, quando ela vê o nascimento do seu filho, tanto o pai quanto a mãe sabe que eles colaboram com o ato criador de Deus. Então, meu querido, nós que somos cristãos, nós não temos o trabalho como pena do pecado, mas nós temos o trabalho como remédio da alma. Trabalhar para nós na igreja, trabalhar para nós na evangelização, trabalhar para nós dentro da nossa própria vocação é um remédio para a alma. O seu matrimônio é remédio para a sua alma, o seu estado de gravidez
é um remédio para a alma, o seu trabalho com o suor do seu rosto é um remédio para a alma, o nosso trabalho missionário é um remédio para a alma, é um remédio que vai nos levar à salvação. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1914, trabalho e participação. O homem participa no bem dos outros e da sociedade, assumindo setores pelos quais se teve a responsabilidade pessoal, o cuidado na educação da prole e um trabalho consciencioso. Então o homem, ele tem um trabalho, ele trabalha de uma forma, ele participa nos bens dos outros e da sociedade, assumindo setores, ou seja, trabalhando devido à sua responsabilidade pessoal. E quais são essas responsabilidades? A educação da prole e também o seu trabalho consciente, porque o trabalho dignifica o homem. Então, meu querido, nós que estamos na Igreja Católica, nós que trabalhamos na nossa vocação, seja num trabalho secular, seja num trabalho eclesial, que nós possamos ter essa certeza, ter a consciência do nosso trabalho, sabendo que o nosso trabalho, ele tem responsabilidade pessoal, nós somos inseridos na sociedade, trabalhando de forma consciente, para que nós possamos realmente atingir a nossa responsabilidade. Por isso, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2427, ele diz: o trabalho humano. Unido ao Pai Criador, o trabalho procede imediatamente das pessoas criadas à imagem de Deus, chamadas a prolongar a obra da criação, ajudando-se mutuamente e dominando a terra. O trabalho honra os dons do Criador e também os talentos recebidos. Unidos a Jesus, o artesão de Nazaré, o crucificado do Calvário, pode ser redentor, uma pena do pecado, uma colaboração de certa maneira com o Filho de Deus em sua obra redentora, se mostrando discípulo de Cristo, carregando a cruz de cada dia, na atividade que somos chamados a realizar. E unidos ao Espírito Santo, o Espírito de Cristo pode ser um meio de santificação para a animação das realidades terrestres. Isso é maravilhoso e eu quero repetir para você, parágrafo 2427. O nosso trabalho, o trabalho humano, tem uma íntima ligação com Deus Pai Criador, com o Filho Redentor e com o Espírito Santo. Com o Pai Criador na obra da criação, honrando os dons do Criador e os talentos recebidos, onde nós nos ajudamos de forma mútua, dominando a terra, e nós prolongamos a obra da criação. Então, com o Pai Criador, através do seu trabalho, o homem prolonga a obra da criação, honra honra os dons do Criador e os talentos recebidos. Junto ao Cristo Redentor, o homem, ele também colabora com o Filho de Deus na sua obra redentora e ele se mostra discípulo de Cristo, carregando a cruz de cada dia na atividade que é chamado a realizar. Então, o trabalho humano, o trabalho que nós católicos realizamos, ele também está intimamente ligado com a obra redentora de Cristo. Ele é a nossa cruz de cada dia. Ele é a maneira como nós colaboramos com o Filho Redentor na sua obra redentora. Olha que maravilha, né? Assim, nós olhando para o trabalho desta forma, nós ganhamos ânimo para o trabalho, nós deixamos de ter a visão do trabalho como uma pena do pecado, não, mas sim como um remédio para a alma e como para algo que nos une ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito Santificador. Por isso, unidos ao Espírito Santo, o trabalho para nós é um meio de santificação, é uma animação das realidades terrenas. Por quê? Porque quem trabalha é o homem feito à imagem de Deus. E assim nós vamos recuperando a semelhança com Deus nos nossos atos que são feitos por meio do Espírito Santo,
porque somos consagrados a Deus pelo batismo e ungidos pelo Espírito na confirmação. Assim o Espírito recebe em nós a permissão para gerar frutos em abundância, e dessa forma nós glorificamos a Deus. Nós honramos os dons, os talentos recebidos, e nós honramos os dons do Criador. Então, meu querido, a igreja tem uma resposta linda para esse contexto pandêmico, onde eu e você trabalhamos sim para Deus, vivendo a nossa vocação maior, que é a consagração pelas águas do batismo e a unção do Espírito por meio da confirmação, onde nós somos chamados a sermos santos, a realizarmos obras do Espírito e não da carne, a sermos hostes espirituais, oferecidas ao Pai por meio de Cristo na Eucaristia, e assim nós vamos santificar o mundo. Por isso eu quero dizer para você que trabalha, você que está com seu emprego garantido, você que é um missionário e trabalha dentro da igreja, você tem um trabalho sim, e um trabalho muito árduo. Você tem uma responsabilidade muito grande. Por isso eu quero louvar a Deus por todas as pessoas que trabalham, quero louvar a Deus também por todas as pessoas que estão desempregadas, entregando cada uma delas a Deus, pedindo que essas pessoas possam viver todo esse trabalho, esse remédio para a alma de forma digna, junto ao nosso Senhor Jesus Cristo, na nossa sociedade, que essas pessoas sejam inseridas de novo na sociedade. Quero clamar a Deus por todos os governantes, pela nossa nação, pedindo que o trabalho possa ser segundo a imagem de Deus, possa ser segundo a vontade de Deus, que o trabalho possa realmente ser um remédio para a alma, que Deus, na sua infinita misericórdia, possa transformar todas as realidades, que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, possa fazer de cada um de nós hostes espirituais agradáveis a Deus, que as nossas obras possam ser feitas no Espírito, possam ser frutos do Espírito digno, um trabalho, Senhor, que poderá nos ser remédio para a nossa alma, que é e poderá ser remédio para a nossa alma. Senhor, eu te agradeço e te bendigo por toda essa resposta da igreja, um trabalho, Senhor, um trabalho digno, que honra os talentos recebidos e que honra os dons do Criador. Amém, assim seja. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos ouvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Assim seja. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus abençoe você. Até amanhã, onde amanhã nós vamos fazer as orações dos fiéis. Então, sai gritando pela rua: eu quero uma chama no lugar do coração. Por Maria, com Maria e em Maria venceremos todas as batalhas de Deus. São Gabriel, São Miguel, São Rafael, combatei os demônios e inutilizai os seus esforços. A comunidade missionária Chamas Abrasadoras está à sua disposição. Agende sua missão, entre em contato conosco e nós vamos estar orientando você. Carisma, formação da consciência, através de uma vida na graça, pela efusão do Espírito Santo. Trabalhamos com pregação, formação e cura profunda. Que Deus abençoe você. Até amanhã. Salve Maria Puríssima.